Agora eu vou dar um exemplo para vocês de quando a velocidade diminui. Gente, uma observação. Anote aí, sempre que eu falar que o veículo está em repouso, o veículo saiu do seu repouso e atingiu uma velocidade de 50 metros por segundo. Sempre quando eu falar que o veículo está de repouso, é porque a velocidade inicial dele é o quê? 0. Se você estiver parado ou um carro parado, existe velocidade? Não. Por isso que um veículo em repouso ou parado, a velocidade é 0. E quando eu falo que freou, eu aperto no freio, o carro demora, vamos dizer assim, eu freio, né, para parar o veículo, freio. Aí o carro anda mais um pouquinho e para. Nesse momento, quando o carro para, ele tem alguma velocidade? Não. Então, quando eu falo que o carro está em repouso, a velocidade inicial vai ser quanto? 0. Ele saiu do repouso e atingiu uma velocidade de 60 metros por segundo. Significa que a sua primeira velocidade foi o quê? 0, a sua inicial. Quando eu digo que o carro freou, ele estava a 80 metros por segundo. E ele freou, significa que ele teve a velocidade inicial, mas a sua final foi quanto? 0. Então, fique atento para esses dois conceitos, porque sempre vai cair nas questões, tá bom? Então, aqui eu tenho um caminhão, e esse caminhão tá 40 metros por segundo. Um caminhão viajando com velocidade de 40 metros por segundo. Aí, vamos dizer que apareceu uma vaca na frente desse caminhão, e o motorista teve a necessidade de frear bruscamente. Então, aqui, ó, tava vindo a 40 metros por segundo, apareceu a vaca, ele apertou no freio, andou 8 segundos e parou, né? Porque você aperta no freio, o carro ainda anda um pouquinho. Então, andou 8 segundos, gastou 8 segundos para conseguir parar. Então, o caminhão aqui parou. Quando ele parou, ele atingiu que velocidade final? 0, né, pessoal? Então, sempre quando eu freio, né, para parar, a velocidade final atingida pelo veículo é 0, tá? Então, ele estava viajando numa velocidade de 40 metros por segundo, freou, levou 8 segundos para conseguir parar e conseguiu parar. Então, sua velocidade final foi quanto? 0, tá? Aí, nesse caso, pergunta, qual foi a aceleração nesse caso? Vamos calcular? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Sempre a mesma fórmula, tá? Quem é ΔV, pro? Velocidade final menos inicial. Quem é ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Vamos lá. A é igual. Quem é a velocidade final? 0. Menos. Qual foi a velocidade inicial? 40. Sobre. Como não deu tempo final nem tempo inicial, deu apenas a variação do tempo, ou seja, deu apenas um tempo, significa que esse valor aqui já é a variação do tempo. Então, coloca aqui, ó, sobre 8. O ΔT já é 8, tá? Não teve T final nem T inicial, já teve logo direto o ΔT. Então, 0 menos 40 sobre 8. Na divisão de sinais iguais, na divisão de sinais diferentes, fica o quê? Negativo, não é isso? Menos 40 dividido por mais 8, menos 40 dividido por 8, menos 5. Então, a aceleração foi o quê aqui, pessoal? Negativa. Então, olha, aí eu vou falar com vocês o que tá descrito aqui, ó. Nesse caso aqui, o motorista acelerou, certo? O carro acelerou, o motorista pisou no acelerador e a velocidade aumentou. Nesse caso aqui, ó, o motorista freou. Quando o motorista freia, a velocidade faz o quê, pessoal? Diminui, tá? Então, quando eu acelero, a velocidade aumenta. Isso é lógico, todo mundo sabe de um carro, né? Quando eu freio, a velocidade diminui. Então, vamos fazer essas duas relações aqui. Vamos concluir que existem dois tipos de movimentos que acabamos de ver. O primeiro é o movimento acelerado e o segundo é o movimento retardado. Esse nome mesmo, retardado. Então, o movimento acelerado diz o quê? Que o veículo acelera, ele aumenta a velocidade. Quando eu acelero o meu carro, eu aumento a velocidade.
E a aceleração vai ser positiva. Se vocês perceberem aqui, o resultado foi positivo, tá? Então, eu acelero o veículo, eu aumento a velocidade e a variação da velocidade vai ser positiva. Logo, minha aceleração vai ser positiva. Aqui, ó, V final menos V inicial, 30 menos 10, deu 20. 20 aqui é a variação da velocidade, delta V, 30 menos 10 deu quanto, pessoal? 20. Esse 20 é positivo. Se a variação da minha velocidade é positiva, significa que minha aceleração também será positiva, tá? Então, aqui, se eu acelero o veículo, eu aumento a velocidade, logo essa velocidade vai ser positiva e a aceleração também positiva. Agora, se eu freio o veículo, essa variação da velocidade, ó, 0 menos 40 deu quanto? Menos 40. Então, se eu freio o veículo, eu vou diminuir o quê? A velocidade. E essa variação vai ser negativa. Se a variação da velocidade é negativa, significa que a aceleração, o resultado da aceleração também será negativo. Então, se a velocidade tem variação positiva, tá? Quando eu faço o V final menos o V inicial, se é positivo, significa que a aceleração vai ser positiva. E é um movimento acelerado. O carro ganhou velocidade. Se a variação da velocidade é negativa, eu tenho aceleração negativa, significa que o carro perdeu velocidade, diminuiu sua velocidade, tá ok? Então, o primeiro é o movimento acelerado e o segundo é o movimento retardado. Um lembrete aqui para que vocês não esqueçam, ó, transformação a gente vai utilizar aqui, nesse caso, de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6, tá? Então, eu vou resolver essa questão 1 com vocês. Partindo do repouso, um avião percorre uma pista. Então, um aviãozinho aqui, ó, ele partiu do repouso. Ele estava parado. Então, a velocidade dele foi quanto, pessoal? 0. Aqui, e atinge velocidade de 360 km por hora, ó, em 25 segundos. Então, ele sai do repouso, ele estava parado com a velocidade 0. Em 25 segundos, como só deu um tempo, então significa que essa já é a variação do tempo, delta T 25. E ele atinge uma velocidade de 360 km por hora. Velocidade final. Aí, o que é que eu vou fazer? Qual é o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Só que aqui está em quilômetros por hora. Então, o que é que eu vou fazer logo? Transformar 360 km por hora para metros por segundo, que é a resposta em metros por segundo. Então, eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. 360 dividido por 3,6, tenho que igualar as casas decimais. Então, aqui tem 360 dividido por 3,6.